na ação penal, alguém é condenado por um crime, enquanto ela estiver cumprindo a pena, ela fica inelegível também, até o cumprimento da pena, mesmo que seja pena de multa enquanto não pagar. Né? Então, a suspensão dos direitos políticos, que é ativo e passivo, direito de votar e ser votado, no caso de condenação criminal, é enquanto durar a pena. Ele é um efeito da condenação. Na improbidade administrativa, já é a pena. Então, o juiz tem uma dosimetria. O juiz, quando ele condena alguém por improbidade administrativa, de acordo com o prejuízo que cause pro erário ou não, se for só um ato de improbidade administrativa, acho que é 3 anos, sanção. Se aquilo trazer prejuízo ao erário, ou ser beneficiado das duas coisas, aumenta o prazo de suspensão dos direitos políticos. Então, a probidade administrativa, além do ressarcimento do dano, ela estipula a suspensão dos direitos políticos como pena. O juiz aplica, faz dosimetria, faz a dosimetria do tempo de acordo com a situação, de quanto a pessoa fica suspensa dos direitos políticos. A suspensão, a pessoa deixa a pessoa proibida de votar e de ser votado. Daí, quando acaba o cumprimento da sanção de improbidade administrativa, ela fica inelegível por mais 8 anos. E na inelegibilidade, qual que é a diferença da suspensão? Que na suspensão ele é proibido de votar e ser votado. Na inelegibilidade, ele pode votar, mas não pode ser votado. Né? Então, existe essa caracterização da improbidade. Só que a própria lei das inelegibilidades tem uma tipificação que eles colocam, que se alguém for condenado por condutas vedadas, e aqui fala em improbidade administrativa. Então, tem que analisar cada caso, que eles tipificam 2 vezes a mesma coisa. Não? Então, tem que ver cada caso. Se for só conduta vedada, aplica-se a lei das inelegibilidades. Se for por improbidade, você esquece a conduta vedada e aplica a lei de improbidade. Então, ela é bem confusa, né? Eu até vou adiantar para vocês o que eu questiono lá na minha tese da lei da ficha limpa. Tá? Eu questiono a cassação de parlamentares, de todas as esferas. Eu questiono também a cassação de parlamentares, a cassação de governadores e prefeitos, e questiono também o órgão colegiado. Tá? O que acontece? Um parlamentar, um senador e um deputado, eles foram cassados pela Casa Legislativa. Eles ficam inelegíveis para o resto do mandato. Depois que terminar o mandato, eles ficam inelegíveis por mais 8 anos. Né? O vereador, assim, se ele for cassado pela Câmara Municipal, ele não fica inabilitado e ele fica inelegível. Né? Mas o que acontece? Né? O vereador, por exemplo, ele fica inelegível para o resto do mandato. Conta 8 anos. 8 anos vai cair no dia 1º de janeiro daqui a 8 anos. Ele tem que comprovar a inelegibilidade quando? No registro de candidatura, que é em agosto, 15 de agosto. O que acontece? A lei diz que o prazo de inelegibilidade máximo é 8 anos, mais o resto do mandato. Na prática, você não está onerando ele com mais do que a lei fala, porque ele não pode ser candidato porque o registro de candidatos é antes. Né? E dali para frente, ele vai perder mais 2 anos para se candidatar a qualquer cargo. Para o próprio cargo, mais 4, né? O senador, 8. O senador tem mais um problema, que essa que é a base da minha tese. O senador, digamos que digamos que praticaram um crime de responsabilidade, que não é crime, infração de responsabilidade, né? Digamos que um deputado e um senador, no começo do mandato dos dois, praticaram em coautoria o mesmo delito. E os dois foram cassados no mesmo dia. O deputado ele vai ficar inelegível para o resto do mandato, 3 anos e 11 meses.
mais 8 anos. E o senador vai ficar 7 anos e 11 meses, mais 8, vai ficar 16 anos. Só que daí o que acontece? A posse do deputado e a posse do... Bom, tem aquele problema do registro de candidatos, né? Mas digamos que foi superado aquilo, né? E daí o que acontece? A posse do senador e do deputado é 1º de fevereiro, né? Deputado federal, não estadual. É 1º de fevereiro, não é? E daí o que acontece? Digamos que resolveu o problema do registro de candidatos, né? Ele só pode se candidatar para senador e para deputado. Porque se ele se candidatar para presidente, a posse é 6 de janeiro. É antes de terminar a inelegibilidade dele, que termina 30 de janeiro. Entendeu? Se ele for se candidatar a governador, eu acho que a posse vai ser dia 5 de janeiro. Ano que vem vai ser 1º de janeiro, mas já mudou para o próximo, né? E para deputado estadual ou distrital é 1º de janeiro, ou governador. Entenderam o que é? Então a minha tese vai ser assim, que eu vou qualificar agora, né? A natureza jurídica das inelegibilidades, o excesso de execução e alternativas para a solução judicial no registro de candidatos. E o que eu vou defender na minha tese? A utilização da nova Lei de Introdução às Normas do Direito, que lá a partir do artigo 20, ele criou assim a modulação dos efeitos de uma decisão de acordo com as consequências práticas e da necessidade da adequação. Então eu estou criando ali sem alteração legislativa, né? Eu estou criando ali como é que eu posso dizer, uma modulação dos efeitos com uma elegibilidade em perspectiva. Entendeu? Subjúdice. Né? Porque ali é certo que a pessoa vai superar, a não ser que ela seja condenada por fato superveniente. Né? Então, no caso de vereador, vai acontecer a mesma coisa. Só que o vereador não vai ter problema, porque a posse dele é 1º de janeiro. Mas vai ter aquele problema lá atrás do registro de candidato, que é em agosto. 15 de agosto, né? Tá? Então, na verdade, a minha tese que eu estou defendendo é isso. Quando eu falo com as pessoas sobre a tese, as pessoas, não, político tem que ferrar mesmo. Né? Só que você tem que pensar que atrás do político tem um ser humano. Tá? Atrás do político tem um ser humano. E outra coisa,